A paz do Senhor para todos. Amém. Oh, glória. Graças a Deus. Graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade. E a oportunidade para nós ouvirmos a palavra do Senhor. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós vamos aqui com mais um estudo, mais um ensino. Espero que esse ensino possa abençoar a sua vida, né? Você também que vai participar aí da live aí, um bom dia, paz de Cristo. E vamos junto aqui, né, no estudo, onde o Leonardo vai fazer a leitura em Mateus capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 21. Pode ler, meu irmão. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dai-lhes-vos de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, ainda levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Que bênção de Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Olha só, irmão. Não há limites para o que Deus pode fazer por nós. Somos limitados apenas pelo nosso fracasso em enxergar e esperar sua provisão. Nós vamos ver aqui, irmão, pessoas que andavam com Jesus, mas com a mente fracassada. Nós vamos ver aqui, irmão, pessoas que, mesmo diante de Jesus, mas ainda conseguem enxergar o fracasso. O fracasso ainda toma de conta desse tipo de pessoa. Irmão, os discípulos viram os milagres de Jesus. Os discípulos contemplavam os milagres de Cristo. Mas, mesmo assim, eles eram incrédulos. Aí eu tirei aqui, e eu achei interessante para a introdução: não há limites para o que Deus pode fazer por nós. Porque eles colocaram um limite ali em Cristo. O Senhor despede o povo, para que o povo não desfaleça quando voltar para casa, porque o lugar que nós estamos é o quê? Deserto. O lugar que nós estamos é deserto. Só que eles colocaram um limite aí no poder de Deus. Quem somos nós para limitar Deus, irmão? Na verdade, quem limita Deus é o medo, a incredulidade. Em quem nós confiamos. Naquele momento eles não confiaram no poder de Deus, não confiaram em Jesus. Aí veja bem, somos limitados apenas pelo nosso fracasso em enxergar e esperar a sua provisão. Uma coisa que Jesus mais bateu na tecla foi a fé. Foi a fé. Uma certa vez Jesus disse assim para os discípulos deles: homens de pequena fé. Jesus não disse que eles não tinham fé. Jesus disse que a fé deles era pequena. O que eu entendo com isso? Nós temos fé.
Mas a fé que nós temos é uma fé que não dá para gerar milagre. A fé que nós temos, Rodrigo, é uma fé que não leva nós a acreditarmos ainda no poder da palavra de Deus. Nós estamos hoje aqui porque nós temos fé. Mas essa fé ela tem que ser muito mais além do que só nós estarmos aqui. Essa fé ela tem que chegar a um patamar de nós acreditarmos que nós estamos curados, que nós estamos libertos, que o milagre chegou até nós. Nós temos a fé de estar aqui. Agora a fé da libertação, a fé da cura, a fé do milagre, talvez a gente possa não ter chegado ainda. Por isso que Jesus diz, homem de pequena fé, não quer dizer que não tem fé. A fé ela tem que ser o quê? Concluída. Porque nós chega até aqui, qualquer coisa abala nós. E é motivo de nós largar, desistir, não perseverar. Aí Jesus vai dizer, homem de pequena fé. Você teve fé para chegar, só não teve fé para poder concluir vencendo os obstáculos. Porque toda carreira, todo objetivo, ela tem um desafio. E são esses desafios que se nós não tiver a fé mesmo, para chegar até o final, elas faz a gente desistir. Faz a gente parar, faz a gente não continuar. Por quê, irmão? Porque nós só enxergamos o fracasso, nós não enxergamos o poder de Deus. Amém? Amém. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui o primeiro tópico. Você pode escrever, vocês que estão anotando aí, vocês podem anotar assim. Jesus e os discípulos estavam diante de uma grande necessidade. Jesus e os discípulos estavam diante de uma grande necessidade. Você pode colocar como primeiro ponto, eles não tinham recursos suficientes. Eles não tinham recursos suficientes. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Olha só, um dos discípulos chega para Jesus e Jesus despede o povo. Por quê? Porque agora, esse discípulo, ele vai olhar o quê? Para a necessidade. Nós temos aqui 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E já faz dias que eles estão conosco. Na volta para casa eles vão o quê? Desfalecer? Por mais que eles tenham dinheiro, mas até chegar num canto, num lugar onde venda pão, eles vão desfalecer. E outra, estão com crianças. Eu acredito que tinha todo tipo de pessoas ali, irmão. Pessoas com idade já um pouco avançada. Tinha todo tipo de gente. A ideia do discípulo foi boa ou foi ruim? Foi boa, não foi ruim. Ele se preocupou com o povo. Mas só que ele também deixou de crer no impossível de Deus. Isso é o problema. E é isso que nós temos que ter cuidado. Muitas das vezes a gente olha algo pelos olhos naturais. E pelos olhos naturais nós queremos dar um jeitinho, ver só o problema, ver só a dificuldade, ver só a necessidade. Sim ou não? Porque o discípulo chega para o mestre e diz, mestre, despede o povo porque o povo vai desfalecer. Então,
O que que eles olham, irmão? Eles olham que, poxa, nós não temos recurso para manter esse povo. Por que que muitas das vezes uma casa de recuperação ela fecha? Porque não tem recurso. Por que que muitas das vezes uma igreja fecha? Porque não tem recurso. Como é que vai pagar o aluguel, água, luz, se não entra dízimos e oferta? Por que que uma empresa fecha? Porque não tem recurso para manter ela aberta. Por que que uma pessoa é despejada de uma casa que mora de aluguel? Porque não tem o recurso para pagar o aluguel. Infelizmente. Então, olhando para a nossa vida, para o nosso cotidiano hoje, talvez nós estamos necessitando de alguma coisa. Talvez nós estamos providos de alguma provisão. O que que eu vou fazer? Quantas pessoas amanheceram hoje, irmão, e falaram com si mesmo, o que que eu vou fazer? Quantas pessoas, irmão, que não conseguiram nem dormir, preocupado. Mas segundo o que nós lemos aqui, nós ouvimos a leitura que o Leonardo fez, em Mateus capítulo 14, começando no versículo 15 até o 21, nós vamos ver, irmão, que aonde Deus está, nós temos que olhar para Ele. Porque o Salmo 16, versículo 11, vai dizer que na presença do Senhor há abundância de alegria. Eu posso te dar vários exemplos na Bíblia, irmão. Aquela viúva de Naim, que estava indo enterrar o seu filho, o seu único filho era uma viúva. Estava indo ela, mas uma comitiva de pessoas chorando. E lá vem agora Jesus com mais uma comitiva de pessoas alegres. Agora se ajunta a alegria e a tristeza. Agora se depara de frente a morte e a vida. A mulher deu sequência, quando se depara com Jesus, ela dá a sequência em sepultar o seu filho? Não. A Bíblia diz que Jesus ressuscita o filho da viúva. Em vez de ir para o cemitério, a tristeza, a morte, a dor, agora dá meia volta. Agora segue o autor da vida. Isso, irmão, é para acontecer comigo e com você. Outrora nós estávamos tristes, outrora nós estávamos cheios de dor, outrora nós estávamos escravizados, outrora nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Nós estávamos indo praticamente, irmão, diante do que nós vivíamos sem Deus, deste mundo de pecado. Nós estávamos indo, irmão, para nós mesmos nos sepultarmos. Mas de repente, a gente se depara com quem? Com aquele que está lá em João capítulo 10, versículo 10, na parte B, o autor da vida, Jesus. Então hoje é motivo para quê? Para nós, irmão? Alegria. Alegria. Mas mesmo com Cristo, mesmo nós temos, irmão, ter um encontro com Cristo, se nós não tivermos cuidado, nós podemos viver uma vida de fracasso. Mesmo na presença de Deus. E é isso que nós temos que ter cuidado. Esquecer o que Deus fez por nós, esquecer quem era nós, quem somos hoje por causa de Cristo. Não foi por causa de pastor, não foi por causa de casa de recuperação, não foi por causa de igreja, não foi por causa de mãe, de pai, de irmão, tá entendendo? Essas pessoas podem ter sido apenas canais usados por Cristo.
para nós podermos chegar onde nós chegamos. Então, há um motivo de alegria, de dar graças a Deus por onde nós estamos, por nós estamos hoje de pé. De pé. Então vocês colocaram aí como primeiro ponto, eles não tinham recursos suficientes. Agora vamos aqui no segundo ponto. Eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você põe aí. Eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Segundo os historiadores, irmão, não me lembro agora um dos nomes dos historiadores, segundo o que ele disse sobre as suas pesquisas, incluindo esses 5.000 homens com mulheres e crianças, davam quase 15.000 ao total. Você imagina aí, irmão, se naquela época, irmão, era uma benção uma família ter, quanto mais criança numa casa, era sinal de prosperidade, era sinal de bênção de Deus. Você imagina uma de criança ali? A família do Miquel ia ser bem próspera, então, né? Tem 200 irmãos. Não, peraí, não entendi isso aí. Fala aí. Fala aí que nós não entendeu aí. O pessoal da live não entendeu. A família do Miquel ia ser bem próspera, né? Por quê? Tem mais de 15 irmãos. É? 15 irmãos. O mineiro tem 5 filhos, né, mineiro? 5 filhos. Você imagina aí, multiplica aí, Charles. Imagina aí. 5.000 vezes 5. Dá o quê? Dá 15, né? Dá 25? Hã? 25. Olha aí, irmão. Isso fora as mulheres. Por isso que coloca aqui, ó, fora as mulheres e as crianças. Imagine isso, para Jesus não, tá? Ó, para Jesus não, mas imagine o desafio que os discípulos estavam, os discípulos que auxiliavam Jesus. Já pensou, irmão, o Leonardo 2 aqui que me auxilia aqui na cozinha, ele chega para mim e diz assim, pastor, acabou o sabão, acabou o bombril, não tem esponja. Resumindo, pastor, não tem nada. E agora? Eu estou vendo que a casa não está rendendo, não tem recurso. E agora, pastor? Aí é muito importante agora com quem ele vai se deparar. Com o incrédulo? Com o murmurador? Ou com aquele que diz assim, meu filho, fique em paz, Deus está no controle. Isso é muito importante. Para nós que defendemos a fé, para nós que dizemos que Jesus é bom, para nós que dizemos que somos filhos de Deus. Para nós dizer que somos filhos de Deus, irmão, isso é muito importante nós conhecer quem é o nosso Pai. O que Ele pode fazer. Os discípulos estavam com Jesus, mas não conheciam ainda Jesus. Eles só olhavam para o fracasso, eles não olhavam para o que Jesus poderia realizar e fazer. Meu irmão, esses discípulos de Jesus, irmão, eles se depararam com milagres. O apóstolo João, ele vai escrever, se eu não me engano, é no último capítulo do evangelho que ele escreveu, que vai dizer que se fosse escrever todos os feitos que Jesus fez, o mundo não cabia de livros. Quem vai dizer isso é um dos discípulos que teve comunhão com ele, andou com ele. Você imagina aí o Miqueias.
Você imagina aí, Miquel, esse mesmo discípulo que olhou para a fraqueza e não olhou e não tipo assim, acreditou no que Jesus poderia fazer diante daquela necessidade. Você imagina aí, sendo ele indo buscar o cego de Jericó, onde Jesus diz, traz ele até mim. E ele indo buscar o cego de Jericó. E ele olhando para o cego de Jericó e vendo que o cego de Jericó não tinha, irmão, os dois olhos. Ele não era só cego, ele não tinha os dois olhos. E diante de Jesus, Jesus agora faz com que ele não só enxergasse, mas que ele tivesse os dois olhos para enxergar. Agora você imagine ele diante de uma necessidade e ele vê o quê? O fracasso. Irmão, como é que eu posso ver fracasso na minha vida se eu tenho Jesus por mim? O grande problema na nossa vida, deixa eu focar isso aqui. É uma coisa chamada falta de fé, incredulidade. Vamos colocar o que é mais contagioso, que é uma palavra que chama... Fugiu agora da minha boca, pai? Ansiedade. Ansiedade. Agora você imagina o cara se depara com o milagre que Jesus fez com o cego de Jericó. Será que Jesus não pode, irmão, fazer brotar das pedras pão para alimentar este povo? Coloca aí no segundo ponto, ou terceiro ponto. O lugar era deserto. Outra coisa que esse discípulo aqui, ele enxerga, que eles estão no deserto. No deserto não tem provisão. No deserto, irmão, não tem como alimentar ninguém. No deserto não tem como ter esperança. No deserto não tem como cantar o hino da vitória. E agora? Ele chega para Jesus e ele cai na besteira e diz assim, o lugar que nós estamos é deserto. Realmente era deserto. E daí? Ele esqueceu que o que Deus fez no deserto com o seu povo que ele tirou do Egito e sustentou por 40 anos, que está escrito que as suas roupas não envelheceram, suas sandálias não se estragavam, e o Senhor alimentou 3 milhões de pessoas por 40 anos no deserto. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, quando nós começamos a entender a Bíblia, nós temos que entender, irmão, se Deus fez com eles nessa época, por que não fazer conosco neste dia de hoje, diante das nossas necessidades? O próprio Deus, ele vai dar um ensinamento na pessoa de Cristo em Mateus capítulo 6. Não andeis ansioso de vestir, pelo comer, pela água. Quem andam assim são os gentios. Não tem visto que o meu pai tem cuidado dos pássaros? Quem alimenta os pássaros? A erva do campo. A sua criação. Aí ele diz depois, quanto mais vós, que sois filhos de Deus.
Mas ele diz no versículo 33, capítulo 6, buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, ele está dizendo que será acrescentado, ele não está dizendo que acabou, que você não tem nada, ele só está dizendo que vai acrescentar. Todo dia ele vai acrescentar. Todo dia ele vai acrescentar. Todo dia ele vai acrescentar. É assim que ele fazia com o povo no deserto. Ele acrescentava. Se lembra daquela viúva que foi pedir a oferta, que o credor foi na casa dela, cobrar uma dívida que o marido dela fez, não teve como pagar porque morreu, e agora os credores estão lá e dizem, vou te dar um prazo, se você não pagar, eu vou levar os seus 2 filhos para trabalhar até pagar a conta. E o profeta disse, o que tens em casa? Um pouquinho de azeite. E foi com esse pouquinho de azeite que foi multiplicado. Só que o profeta manda, além dela pedir panelas emprestadas, entrar no quarto com os 2 filhos. E ali ela entrou no quarto com os 2 filhos, buscou a Deus e ali foi acrescentado o azeite. Ou seja, a solução dos problemas dela estava onde? Em casa. Mas diante da necessidade ela não conseguia enxergar. Ela não conseguia ver, irmão. E muitas das vezes, irmão, nós estamos desse jeito. Irmão, um joelho dobrado, um joelho encurvado, irmão, é a distância de mim, de você, de nós para Deus. Muitas das vezes, irmão, está dentro do nosso quarto, do nosso lar, mas as necessidades não deixam nós enxergarmos que se nós orarmos, que nós se curvarmos diante do autor da vida, ele pode suprir as nossas necessidades. É mais fácil eu pegar o telefone, fulano, me presta tanto. É errado? Não é, irmão. Mas antes disso, você buscou a Deus, talvez se você está ligando para uma pessoa pedindo ajuda, é até uma direção de Deus. Mas primeiro consultar a Deus. Só que a necessidade, muitas das vezes, nos leva a só enxergar isso, o fracasso, para que aí vem agora ainda vem aquelas conversas na mente. O que me adianta estar indo para a igreja? O que me adianta eu orar? O que me adianta eu jejuar? Não, irmão, continua jejuando, continua orando, continua lendo a Bíblia, continua para a igreja. Muitas das vezes Deus tá provando o que? A fé. Se você vai continuar ou vai desistir. Porque pedir a Deus, irmão, não é obrigado, assim quando nós abre a boca para pedir, Deus já falar, responder, entrar com providência. Então nós temos que ter cuidado, irmão, para nós enxergarmos e não ver recurso nenhum. Para a gente olhar só para multidões de problemas. E para nós olhar onde o lugar que nós estamos é deserto. Esquecendo que nesse deserto, o mais importante é a presença de Deus. Porque se nós formos para Gênesis capítulo 1, nós vamos ver. A terra estava sem forma e vazia. Aí no versículo 3, ele começa a dar o quê? Forma. Aquilo que estava sem forma e vazio. Pelo poder da palavra. Ó, pelo poder da palavra. Se essa palavra é rejeitada por nós, como é que ela vai fazer efeito na nossa vida? Se nós não darmos crédito a essa palavra,
como é que os milagres vão surgir na nossa vida. Amém, querido? Tem alguma dúvida nessa primeira parte? Podemos passar para a segunda? É um pouquinho extenso aqui, o segundo tópico, mas nós temos tempo para eu ler e vocês estão fazendo a anotação, anotar. Os discípulos queriam dispersar o povo. É o segundo tópico. Os discípulos queriam dispersar o povo, porque estavam enxergando apenas porque estavam enxergando apenas a impossibilidade da situação. A impossibilidade da situação. Repetindo, os discípulos queriam dispersar o povo porque estavam enxergando apenas a impossibilidade da situação. Agora imagine só, irmão. Jesus leva um povo, irmão, para um lugar. E vamos colocar assim, Jesus passa 3 dias com esse povo passa 3 dias com Jesus. Aí olha só, irmão. Vai cego, aleijado, coxo, inválido. Todo tipo de doença. E na presença de Jesus, todos são o quê? Curados. Jesus aqui, irmão, faz milagres extraordinários. Pessoas chegam na cadeira de roda, voltam andando. Pessoas chegam numa maca e voltam agora sem a maca, andando. Pessoas que chegam quase mortos, voltam vivo. Milagres extraordinários. Agora, por que dispersar o povo só por falta de pão? Só por falta de alimento. Se Jesus fez tudo isso, irmão, ele não pode alimentar o povo. Se deu ali para ver que para Deus nada é impossível. Mas mesmo com esses milagres, eles não conseguiram enxergar. Eles ficaram impossibilitados de enxergar isso, irmão. Eu não vou dizer que é inacreditável. Nós ouvimos e vemos isso. Porque isso acontece conosco. Só nós estarmos aqui, irmão, se nós parar para meditar, para refletir, é um milagre de Deus. Ninguém conseguia tirar de onde nós estávamos. Mãe não consegue, pai não consegue. Ninguém consegue se não for Deus. É um milagre. Irmão, alguém conseguia tirar aquele povo de Deus do Egito? Se não fosse Deus? Ninguém. Ninguém. A própria palavra de Deus diz que Deus tirou aquele povo, Leonardo, com mão forte. Com braço de ferro. Que isso significa o quê? Com poder. Irmão, era impossível aos olhos humanos nós sair de onde nós saímos. Eu vou te dar só um exemplo do que eu estou falando. Atos capítulo 3. Pedro e João. Eles vão, irmão, para o templo na hora da oração. 3 horas da tarde. E eles se deparam diante da Porta Formosa com um coxo. Irmão, aquele coxo era impossível ele entrar no templo. Porque em Levítico fala, irmão, que não podia. Ninguém com defeito entrar no templo. E ele ficava o quê? Na porta, pedindo esmola. Era impossível.
aos olhos humanos, aquele coxo se endireitar. Até mesmo porque não tinha a medicina tão avançada como tem hoje. Mas quando Pedro e João chegam ali para entrar no templo, o coxo pede esmola. E Pedro diz, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele estende a mão, o coxo estende a mão para ele, Pedro pega a mão dele e puxa. A Bíblia diz que ele dá um salto, que ele se afirma em cima dos seus tornozelos. O homem está curado. E agora ele entra no templo glorificando a Deus. Mas quem passa ali e olha para aquele coxo, irmão, antes era impossível. Quantas vezes Pedro não passou ali, irmão, deu até uma esmola, porque isso era uma lei? Só que quando Pedro é liberto, Pedro agora não olha só a impossibilidade. Pedro não enxerga só a dificuldade. Pedro não enxerga só a necessidade. Pedro agora, e ele que abre a boca e diz, em nome de Jesus, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Pedro agora foi usado. Pedro agora foi movido. Pedro agora foi um instrumento na mão de Deus. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Mas como é que eu posso enxergar, irmão, na vida de alguém a cura, a libertação, se eu não consigo enxergar em mim? Eu estou impossibilitado, irmão, mesmo dentro da igreja, mesmo orando, mesmo jejuando, mas eu estou impossibilitado de crer na minha cura, de crer no meu milagre, de crer no que Deus pode fazer. Nós temos que acreditar primeiro em nós, irmão. Pedro, olha o que Pedro diz, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que nós temos para dar para os necessitados, irmão? O que nós temos para dar, irmão, às pessoas que nos pedem ajuda? O que nós temos para dar hoje para a esposa, para os filhos, para os pais, para os irmãos, para os tios? O que nós temos para dar hoje, irmão? Dinheiro, irmão, não resolve muitas das vezes o problema. O dinheiro, naquele momento, para aquele coxo, não curava ele. O dinheiro, naquele momento, para aquele coxo, irmão, não endireitava ele. Quanto mais esmola dava ele, mais fazia com que ele viesse estar na porta como coxo, como um doente. Irmão, tem várias maneiras de nós ajudarmos o próximo, sem alimentar eles com os desejos que eles querem. O coxo pediu para ser curado? Não. O coxo pediu dinheiro. Quantos, irmão, no farol, nós para o carro, e a pessoa chega e pede uma esmola, pede uma moeda. Quantas pessoas, irmãos, no farol, eu abaixo o vidro do carro, quando eles dizem assim, dá uma ajuda aí, meu. E eu digo, meu irmão, você quer uma ajuda? Quero. Eu coordeno uma casa de recuperação. Irmão, teve pessoas que já me xingaram. Teve pessoas que diziam assim, tá me tirando, né, meu? Sou usuário de droga, não. Desculpa aí, irmão. Perdão. Teve uma vez que eu e o Charles ia buscar as frutas, né, Charles? Nós paramos aqui no farol de Bragança. Aí o cara tava com cartaz, né, Charles? Pedindo, acho que, dinheiro, né? Eu já falei que o cara tava bêbado. Aí o Charles falou,
Ó, a gente não tem dinheiro não, mas a gente tá na casa de recuperação. Você quer ajuda? Ele falou, eu não sou Deus não, sou nóia não, né? Ele falou, Eu não sou usuário, não. falou, não sou usuário não. Todo pedindo dinheiro, todo. Aí o Charles falou, ó, tá vendo? Eu quero essa ajuda, não quer. Agora, se fosse dinheiro, ele ia aceitar. Fica com raiva, né? É. Fica com raiva. Para eles é uma afronta, né? Para eles é uma afronta. Ó, teve um que disse assim para mim, ó. Meu irmão, se tu não quer ajudar, tá entendendo? É só dizer assim, ó, não tenho e pronto. E eu peguei e disse assim para ele, desculpa aí, cara. Mas sabe o que é isso? Orgulho. E é por isso que está na rua. Não sai da mente. Aí o orgulho é tão grande, tá entendendo? Que você oferece ajuda. Só que ele quer a ajuda, não da maneira que você quer ajudar, da maneira dele. Isso é orgulho, cara. Irmão, o filho pródigo quebra todo o protocolo de um orgulhoso. Ele sai de casa orgulhoso e ele volta como para casa. Deixou o orgulho lá atrás. Tá entendendo? A pessoa quer ajuda, mas da maneira dele. E quando você se propõe a ajudar, não da maneira dele, ele te esculacha. Isso é um orgulho. E eu tenho experiência no que eu estou falando, irmão. Hoje eu não olho para uma pessoa e digo, coitadinho, o bichinho está na rua, coitadinho, o bichinho está sujo, coitadinho, o bichinho está com a barba grande, coitadinho, o bichinho está com o cabelo grande, coitadinho, o bichinho está fedendo. Não olho por isso. Ele está ali daquele jeito por causa do orgulho. Tentaram ajudar, já teve ajuda, você está entendendo? E ele até, tem muitos que até se deixaram levar pela ajuda que alguém teve, mas o orgulho lhe tirou ele, muitas das vezes, da situação que estava e voltou para onde estava. O orgulho. Eu não olho para ninguém e vejo coitadinho, eu olho e digo assim, isso aí está de jeito aí porque é orgulhoso. Porque eu tenho experiência no que eu estou falando. Ah, mas é porque minha esposa botou chifre em mim. Ah, porque os meus pais é ruim. Ah, é porque isso... Não, irmão, isso não é desculpa. Quem quer vencer, irmão, pula os obstáculos. Não deu certo, vamos trazer para cá. Nessa casa de recuperação, o pastor Juscelino é ruim, um exemplo. Mas tem muitas casas de recuperação melhor do que essa. Por que não sai daqui e não vai buscar ajuda na outra casa de recuperação? Não, mas sai daqui, vai para a rua, sai daqui, vai fumar maconha, sai daqui, vai para a biqueira, sai daqui, vai para a Praça do Corote, mas a casa de recuperação não presta, o Juscelino não presta. Isso não é desculpa, irmão. Nós sempre queremos... Mas isso aí já veio lá do paraíso, né, gente? Quando Adão peca, ele não é homem para assumir o seu erro. Ele bota a culpa na mulher. Quando a mulher erra, ela não é mulher para assumir o seu erro. Ela põe culpa na serpente. Então, muitas das vezes, irmão, falta isso em nós. Caráter, falta isso em nós. Igual Davi. Quem pecou foi eu, quem errou foi eu, quem merece castigo foi eu. Betseba não tem culpa de nada. Você não vai ver Davi quando está em juízo com Deus, irmão. Você não vai ver Davi, não fala nem o nome de Betseba. Você vai ver no Salmo 51, ele não coloca nem o nome dela, onde ele está orando, pedindo e se arrependendo e pedindo clemência a Deus. Muitas das vezes falta isso em nós. Vamos deixar para lá. O pessoal não gosta muito de ouvir isso, não. Primeiro ponto desse segundo tópico. Os discípulos mandaram que Jesus mandasse o povo ir embora. Os discípulos mandaram que Jesus mandasse o povo ir embora. Versículo 15 do capítulo 14. Eu vou ler aqui. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e compre alguma coisa para comer. O que eu observo aqui? Irmão, nem tudo aquilo que a gente chega para Jesus para contar, Jesus concorda. Você sabia disso? Porque você vai ver no versículo seguinte,
O que Jesus diz para eles? Jesus diz para eles, irmão, no versículo 16, mas Jesus respondeu, eles não precisam ir embora, dê vocês mesmos comida a eles. Agora estreitou, irmão. Então, eu aprendo aqui que nem tudo que nós expõe para Jesus, irmão, Jesus vai concordar. Porque quando nós chegamos para Jesus, nós vamos chegar para Jesus com a mente fracassada, com incredulidade, não olhando, irmão, com os olhos da fé, que Jesus pode resolver. Então aprendam nessa manhã, nem tudo que nós expõe diante de Jesus, Jesus aceita. Só que Jesus nos entende, porque é o que Jesus diz para o discípulo. Os discípulos mandam Jesus dispensar o povo. E Jesus diz, não precisa dispensar eles. Por que, Jesus? Olha, peraí ainda, Jesus está dizendo, não precisa dispensar eles. Sabe se Jesus tem dinheiro aí na carteira? Para comprar tanto pães e peixe para esse povo? Será que Jesus tem aí uma solução? Aí Jesus agora coloca eles no estreito. Nem precisa mandar eles embora e é vocês que vão alimentar eles. Agora veja bem, irmão, vamos aqui interpretar aqui esse texto aqui bem direitinho. Jesus diz, Leonardo, ele diz assim, ó, vocês vão alimentar este povo. Jesus não está dizendo, vocês vão dar um jeito para comprar. Eles iam ser só garçom do povo. Nós temos que entender a palavra de Deus. Jesus não estava dizendo, vocês vão lá comprar. Vocês vão dar o jeito de vocês para arrumar pão e peixe. Jesus disse, vocês vão alimentar. E Jesus não estava errado no que disse. Não era dos discípulos que vinha a providência. Eles iam só servir de garçom. Nós temos que entender isso, irmão. Muitas das vezes nós chegamos em oração para Jesus, blá, 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 e Jesus está lá e diz assim, vixe, não aprendeu nada ainda comigo. Homem de pouca fé, mulher de pouca fé. Olha, está cheio de ansiedade, está cheio de incredulidade. Aí a solução, irmão, está diante de nós e nós não conseguimos enxergar. A bênção está diante de nós, mas nós não conseguimos enxergar. Por quê, irmão? Porque o anjo diz para Maria, para Deus nada é impossível. Quando eles chegam contando as dificuldades, Rodrigo, para Jesus, Jesus diz assim, é vocês que vão alimentar eles, e agora? Hein? Que estreito. Né? Que estreito. Vamos lá. Segundo ponto. Estavam limitados aos recursos naturais. Eles estavam limitados aos recursos naturais. Quando nós estamos limitados a este mundo, mineiro, nós não conseguimos contemplar o sobrenatural de Deus. E eles estavam encaixados aqui nesse segundo ponto, desse segundo tópico. Eles estavam limitados aos recursos naturais. O que vamos comer, o que vamos beber. E como vamos se vestir. Como vou pagar o aluguel. Como vou pagar a conta de água, a conta de energia. Como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Eu estou limitado só ao natural. Sem enxergar o sobrenatural de Deus. Irmão, nós temos um Deus que tudo pode, cara. Por isso que Davi disse, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Irmão, quando nós não colocamos a palavra de Deus no nosso coração, irmão, nós somos vulneráveis, irmão, à incredulidade.
Nós somos, irmão, ausentes de milagres, de providência divina, de Deus. Deus deixou um manual, Deus deixou, irmão, uma escrita. Deus deixou, irmão, essa palavra, para que nós venhamos depositar nossa fé nela, acreditar nela. Ela não serve só para nós colocarmos, irmão, a Bíblia, que é a Bíblia Sagrada, debaixo do sovaco, para ir para a igreja. Ou, irmão, deixar na estante no Salmo 91 aberto, ou Salmo 23. Tem gente que tem tanta intimidade com a Bíblia, que perde a Bíblia que não sabe nem onde está. Como é que vai crer, irmão? Ah, mas fulano está profetizando ali, vamos lá. Ah, mas fulano ali entrega a revelação, vamos lá. Irmão, desculpa. Revelação de Deus, profecia de Deus. Mas Deus usa quem quer, como Ele quer e da forma que Ele quer. Ele conhece o endereço da sua casa, sabe onde você mora. E quando Deus quer te entregar uma coisa, Ele sabe onde te encontrar. Não despreze a palavra. Tem uma passagem na Bíblia que diz que aqueles que desprezam a palavra de Deus, até a sua oração é abominável. Olha aí. Vamos aqui para o terceiro ponto. Terceiro ponto do segundo tópico. Você coloca assim, ó, eram incrédulos. E qual é o significado dessa palavra incrédulo? Falta de fé. Falta de fé. São pessoas que não acreditam. Tomé. Ah, irmão, eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se chegar. Charles, lê aí para nós rapidinho aí. Marcos capítulo... Vê aí, isso é Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Sobre o que, pastor? Marcos 11, 24. Aqui fala da figueira, é isso? Hã? Fala a lição da figueira. Não, lê o versículo 24. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem orando, creio que já o receberam, que assim será com vocês. Pronto, é isso aí mesmo. Tudo que pedido, orando, creia que já recebeu. Olha aí. O incrédulo, ele vai crer. Olhe lá, sem o menos orar, irmão. Mas o que a palavra, o que Jesus está dizendo aí? Irmão, quando vocês pedirem alguma coisa, creia que já está na mão de vocês. Está vendo aí? Sem duvidar, né? Sem duvidar. É igual o Tiago fala, lá no capítulo 1. Tiago. Aquele que duvida, irmão, é igual a onda do mar, impelida para lá e para cá. Pensa algum homem que receberá alguma coisa de Deus? Está lá em Tiago, capítulo 1. Repito pela terceira vez, Marcos capítulo 11, versículo 24. Jesus está dizendo, tudo o que pedir, orando, creia que já recebeu. Irmão, se você orar sem fé, está lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que buscam a Deus, creem que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O apóstolo João vai dizer assim, sabe por que nós pedimos a Deus? Porque nós sabemos que Deus nos ouve. Irmão, você acha que eu vou ficar de madrugada, irmão? No frio igual está em Bragança. Buscando a Deus, se eu não acredito que Deus me ouve? Quantos pedidos eu já fiz para Deus e Deus respondeu? Então isso é um dos incentivos que me faz eu permanecer buscando a Deus. Mas eu digo para Deus, Deus, eu não quero te buscar só pela necessidade. Eu quero te buscar por prioridade. Isso é prioridade da minha vida. Independente se eu responder ou não, de fazer ou não, eu estou aqui porque isso é prioridade.
Porque se eu te buscar só pela minha necessidade, quando o Senhor me der, o Senhor nunca mais me vê. E quando o Senhor me vê, eu posso estar por trás da árvore. E quem está por trás da árvore é aquele que está em pé, cabe. Amém? Vamos para o terceiro e último tópico. Vocês estão entendendo? Tá alguma dúvida ou não, né? Vocês aí da live estão entendendo aí? Estão entendendo aí? Dá um ok aí, tá bom? Deus abençoe vocês que estão aí participando da live. Um abração e um cheiro do coração. Terceiro tópico. Podemos ver que todos os recursos celestiais estavam à disposição de Jesus. Repetindo. Podemos ver que todos os recursos celestiais estavam à disposição de Jesus. Mineiro, vocês vão me ajudar aí. João capítulo 28, aliás, João não, Mateus capítulo 28, você vai ler do versículo 18 ao versículo 20. Leonardo 2, João capítulo 16, do versículo 23 ao 24. E o Rodrigo vai ler aí João capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Esses três versículos para nós encerrar. Mateus 28, 18 ao 26. Isso. Até o 20, do 18 ao 20. João capítulo 3, João 14. O do Rodrigo é João 14, versículo 13 e 14. Do Leonardo é João capítulo 16, versículo 23 e 24. Podemos ver que todos os recursos celestiais estavam à disposição de Jesus. Veja bem, irmão. Anote aí como um ponto, isso que eu vou falar. Jesus pode satisfazer todas as suas necessidades. Jesus pode satisfazer todas as suas necessidades. E vai ser apresentado esses três versículos, para que nós não venhamos ter mais nenhuma incredulidade, para que a nossa fé venha crescer na palavra de Deus. O Mineiro vai ler, e pode ler, Mineiro. E chegando-se, Jesus falou lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, pastor? Amém. Veja bem, duas coisas que eu faço aí, eu tiro duas coisas daí como observação. Primeiro, Jesus disse que foi me dar todo poder no céu e na terra. Foi me dado todo o poder. Então a nossa provisão, irmão, tudo aquilo que nós necessitamos, está na mão de quem? Jesus. Aí outra coisa que ele fala aí, no finalzinho aí da leitura, que nós viemos ensinar. As pessoas a guardar o quê? Os ensinamentos, a palavra. Primeiro, eu tenho um Jesus que pode suprir todas as minhas necessidades. Segundo, eu ensinar as pessoas. Mas como é que eu vou ensinar se eu não creio na hora, se eu não tenho experiência, se eu não creio na hora que eu estou necessitado, na hora que eu estou precisando? Como é que eu vou ensinar uma pessoa a buscar Jesus se eu não busco? Como é que eu vou ensinar uma pessoa a crer em Jesus se eu não creio? Você lembra o que Jesus está dizendo? Vem cá, gente.
foi me dar todo o poder no céu e na terra. Vou encaixar essa passagem que eu estou falando aqui nesses outros 2 versículos que vai ser lido. João capítulo 16. Não. Quem que vai ler João capítulo 14? Então o senhor Rodrigo leu, o menino lê de novo, para dar a sequência. João 14, 13, versículo 13 e 14. Pode ler, Rodrigo. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha aí. O que Jesus está ensinando aqui para nós? Pedir, mas pedir no nome dele. Para Tudo que pedir em nome dele. Agora você imagine diante da sua necessidade. Ó. Você imagine diante da sua necessidade. Pai, te dou graça na manhã deste dia e te louvo pela tua bondade. Deus, estou passando por uma dificuldade que só o Senhor pode me ajudar. Está escrito na tua palavra que o teu filho amado, ele disse que tudo que eu pedi a ti no nome dele, o Senhor há de me abençoar. Deus, me ajuda. No nome do teu filho eu não mereço, eu não sou digno, mas o teu filho me ensina que se eu pedir no nome dele, o Senhor vai me dar. Ó, tá vendo? Deus vai olhar para os meus pecados e vai dizer assim, você não merece. Você é um pecador, meu. Mas só que ele não vai olhar para mim. Ele vai olhar para quem? Para o filho dele. Porque hoje, nós, você, hoje é o quê? Nós somos o quê de Jesus? Somos filhos resgatados. Jesus, irmão. Então nós estamos pedindo a Deus, não porque nós merecemos, Deus vai dar, não porque nós merecemos, é porque um dia o filho dele, irmão, morreu por nós. Um dia o filho dele, irmão, e é através do filho dele que hoje nós somos abençoados. Vamos ver agora, irmão, João capítulo 16, versículo 23 e 24, para nós encerrarmos. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedires a meu Pai, e em meu nome, eu vou lá a de dar. Até agora nada pedisse em meu nome. Pede e recebereis, para que vosso gozo se cumpra. Olha aí. Como você está buscando a Deus? A quem você está pedindo? O tema desse ensinamento é vivendo no ciclo da provisão de Deus. Precisamos interagir, precisamos viver nesse ciclo de Cristo. Precisamos viver nesse ciclo de Deus. Precisamos nos envolver, irmão, com as coisas de Deus. Porque se nós formos folhear a palavra, nós vamos ver pessoas que se envolveram, irmão, acreditaram. E através de Cristo, através do Filho de Deus, foram abençoados. Não é para ser diferente comigo e com você. Hoje, irmão, nós somos abençoados. Hoje, irmãos, milagres, tudo gera através de Jesus. Não rejeite o Filho de Deus, rejeite o pecado. Não rejeite o Filho de Deus, rejeite a incredulidade. Não rejeite o Filho de Deus, rejeite a falta de fé. Porque nós aprendemos nessa manhã que se nós vivemos no ciclo de Deus,
os milagres chegam até nós. A providência de Deus chega até nós. Vamos se envolver, irmão, com tudo aquilo que é de Deus. Amém? Deixa eu ler fazer essa conclusão. O exemplo da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas mostra o tipo de milagres que ocorre quando vivemos no ciclo da provisão de Deus. Amém, gente? Que Deus abençoe com essa palavra. Tenha um dia maravilhoso. Vamos fazer uma oração encerrando, como de costume. Pai, te damos graça e te louvamos por essa palavra, aonde nós nos alimentamos, Pai amado, acerca, Papai amado, do teu Filho. Que tudo que pedimos ao teu Filho, segundo a tua vontade, Pai amado, será gerado em nosso favor. Que nós venhamos, através dessa palavra, Senhor, aumentar nossa fé, acreditar mais. Que o Senhor enviou o teu Filho amado, para que nós possamos entender que o Senhor tem bênçãos, tem milagre, tem provisão para a nossa vida. Que nós venhamos acreditar mais na tua palavra, Pai. Obrigado por essa palavra. Não é a palavra do homem, é a palavra do Senhor. Nos dá um dia abençoado. Tira do nosso meio as doenças, as enfermidades. Repreenda em nome de Jesus o olho grande, inveja, palavra de maldição no nosso meio. E faz com que essa mensagem, através, Pai, das redes sociais, possa alcançar os aflitos, necessitados, pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo e quem crê diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus.